Hoje, a reforma trabalhista completa 5 anos. Um período de mudanças para o trabalhador que deve continuar no ano que vem. O repórter Antônio Cardoso vai trazer mais informações, mais detalhes sobre este assunto. Olá, Antônio. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Gilvan. Boa noite todo o público do Jornal do Estado. Pois é, hoje faz 5 anos da reforma trabalhista, ela que foi passada em 2017. Desde então, muitos pontos de vista. Alguns chamam de avanços, outros falam que houve prejuízos para o trabalhador, mas para a gente ter um panorama mais objetivo sobre isso, sobre essa legislação inteira, nós estamos com um advogado especialista no direito do trabalho, o Max Doria, para a gente ter um panorama mais objetivo sobre isso. E falando em objetividade, vamos entender, Max Doria, o que foi que mudou na legislação a partir da reforma? Boa noite. Boa noite. Nós tivemos uma mudança significativa na CLT. Foram mais de 100 artigos que foram alterados e alterou principalmente 3 eixos básicos. O eixo do contrato individual, que trouxe como principais mudanças alteração na jornada de trabalho, criação de novas formas de contratação como intermitente, facilitação do contrato de autônomo. Nós também tivemos um outro eixo, que é o aspecto coletivo, que foi retirado a obrigatoriedade do imposto sindical. Nós também tivemos o aspecto processual, que aí isso impactou, inclusive, significativamente nas ações, com mudanças, com criação da regulamentação dos honorários de sucumbência, litigância de má-fé e diversos outros aspectos processuais. Até agora, próximo ano, em 2023, a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, ela que foi o marco inicial de toda a legislação do trabalho aqui no Brasil, próximo ano ela faz 80 anos. Há uma expectativa, uma perspectiva de mudança já no próximo ano. O que é que pode mudar? E falar mais um pouco sobre essa perspectiva de mudança. Sim, nós vamos ter um novo governo e o novo governo, inclusive, na data de hoje, já anunciou que pretende alterar alguns pontos da reforma sindical. Da reforma trabalhista que ocorreu. Assim, ainda é muito incipiente, muito prematuro a gente imaginar o que é que efetivamente vai ser modificado. Mas é natural que ocorram mudanças, porque as profissões como um todo, elas vão se modificando. Nós temos profissões que há algumas décadas atrás existiam e que hoje estão extintas, e outras tantas que estão sendo criadas, o advento da internet, a tecnologia. Então, as mudanças, elas naturalmente vão acontecer. E ainda se tem alguns caminhos que podem ser alterados. Se questiona muito em relação ao que ocorreu com a CLT, como você citou, que houve um retrocesso ou um progresso em alguns aspectos. Eu entendo que em muitos aspectos houve retrocesso, em outros não, outros houve avanços, mas é natural que ocorram essas mudanças e provavelmente vão ocorrer as mudanças. Se elas vão ser benéficas ou não, isso o futuro vai nos dizer. Depende do ponto de vista, né? Mas para a gente falar, se tem um norte mais orientado, um exemplo objetivo, por exemplo, o trabalho em casa, o home office, o conhecido como home office, ele não existia, né? Precisa uma legislação ser feita para a gente regularizar isso, né? O home office é um exemplo disso. Sim, claro, é um belo exemplo. No home office nós temos algumas regulamentações que tratam isso, mas a gente sabe que outras tantas precisam ser regulamentadas. Vou trazer mais um exemplo para o público. Nós temos as startups, por exemplo, que é uma nova forma de empreender. São empresas que são criadas totalmente com base na tecnologia, e essas relações são diferentes de um trabalhador que trabalha em uma fábrica. E isso precisa realmente, mais cedo ou mais tarde, ter uma regulamentação, e essa regulamentação pode ser mais intensa no sentido de deixar mais justa ou mais travada essa relação, ou ela pode ficar mais solta, como foi a intenção da reforma, de deixar o negociado entre as partes prevalecendo sobre o que a lei estabelece. Perfeito, Max. Muito obrigado pela participação. Eu tenho certeza que ajudou o público a elucidar sobre esse tema, para falar mais sobre isso, né, de forma objetiva também, ajudou o pessoal que está em casa. É isso, 5 anos da reforma trabalhista e a gente passa a entender tudo o que aconteceu de forma objetiva, como eu já falei, para a gente entender toda essa reforma e o que pode mudar a partir do próximo ano.
Gilvan, volto contigo. Tá bem, Antônio. Muito obrigado. Boa noite, viu?